buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com todos. Hoje é sábado, 19 de junho de 2021, é um lindo sábado. E hoje estamos aqui para continuar a nossa obra, que é a evangelização, a leitura do Evangelho, a sua leitura e a reflexão, ou um breve entendimento. O Evangelho do dia de hoje está em Mateus 6, capítulo 24, ao versículo 34. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Jesus Cristo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haverás de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, o corpo, do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que estás no céu, os alimenta. Vós não valeis mais do que esses pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhar como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Os pagãos é que preocupam com estas coisas, eles procuram essas coisas. Vosso Pai, que estás no céu, sabe que precisais de tudo isso. E, pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho ele é bastante extenso na sua interpretação. Mas antes de tudo, nós paramos para analisar o nosso dia, né? Quando nós acordamos de manhã. Você já se levanta, já se prostra a Deus, em frente de Deus, conversa com Ele. Você busca a presença, agradece o seu dia. Será que nós nos relacionamos logo com Deus, logo que levantamos, né? Nós buscamos esse relacionamento?
ou a gente já sai fazendo as coisas do nosso dia a dia, da nossa preocupação, às vezes até dormimos com algo na cabeça que temos que fazer logo cedo e a gente já sai fazendo, antes de fazer as nossas orações, antes de rezar, antes de fazer os nossos terços, né? E nós temos que lembrar que antes de tudo, antes de você sair fazendo as coisas, é Deus quem organiza as nossas agendas, meus irmãos. É Deus que decide o que vai ser realizado e o que não será realizado. Que sem Ele nada acontece, né? Mesmo que nós fazemos tudo correndo para lá e para cá, anotamos, fazemos tudo, né? Organizamos a nossa agenda ali naquela correria, mas se nós não orarmos, o que não tem que ser realizado não será realizado, porque Deus é que sabe o que pode e o que não pode ser realizado, né? Então peça a Deus de manhã, né, que Ele nos abençoe e que nós não nos preocupemos tantos com as atividades daquele dia. Não significa que é para deixarmos de fazer as coisas, mas sempre pedir a Deus que Ele organize a nossa agenda. Certo, meus irmãos? Nesse evangelho, nós vamos ver aqui o que Deus está falando conosco, né? O que o Espírito Santo nos traz aqui no nosso coração, que nós não tenhamos percebidos ao ler o Evangelho, né? E sabemos que o que Jesus está nos falando é a preocupação, é a ansiedade. Que Jesus nos diz: não andeis preocupados com o que comer, nem com o que vestir, nem com o que beber. Ou seja, se escolhermos um, esquecemos o outro. Se você escolheu seguir a Jesus, esquece outras coisas. Ou como vai ser, como não vai ser. Jesus aqui faz um paralelo. Que se você escolheu pertencer mesmo a Deus, o mínimo que Ele fala é o quê, meus irmãos? É cuidar de nós. Ele cuidará de tudo o que for de melhor para nós, se nós entregarmos na mão de Deus, né? Olha as aves, elas não se preocupam, não plantam, elas não fazem celeiro, elas não fazem a colheita, mas elas sempre têm o que comer, sempre têm. Elas não morrem de fome, porque o versículo nos diz: no entanto, vosso Pai que estás no céu os alimenta. Os lírios do campo, por exemplo, se fosse hoje uma erva mais comum, a grama, por exemplo, né? E Jesus cita aqui que olhai os lírios do campo, como eles crescem. Nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, eles se vestiam tão lindamente como aqueles lírios eram. Como aqueles lírios cresciam lindamente. E sabemos que eles seriam queimados, seriam arrancados, seriam jogados fora. E é o mesmo que Deus faria por nós, meus irmãos, né? Quando Deus fala aqui, que Jesus fala que você tem que escolher um ou outro, não adianta a gente ficar preocupado, ansioso com o outro, né? Ah, eu estou fazendo isso, mas e o outro? Você colocou na mão de Deus, está escolhido, né? Você tem que escolher um. Se escolhemos o nosso Deus, não devemos mesmo nos preocupar. Esquece o outro. Este Deus que você escolheu, Ele vai cuidar de você. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, ele menciona, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, porque não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e, por exemplo, ao Deus de Mamon. Quem era Deus de Mamon? Era o Senhor das riquezas, dos tesouros. A nossa simples escolha afetaria diretamente ao rei Mamon, né? Porque nós não vamos amar as riquezas, os tesouros. Nós sabemos que isso não entra no céu, não é o que queremos. E este tem que ser deixado para lá, esquecê-lo mesmo. Você optou, você escolheu Deus na sua vida. Então não tenha por que essa preocupação. Quando você diz, eu pertenço a Deus.
Isso é uma afirmação muito forte que você tem que seguir com Deus, né? E Jesus faz aqui um paralelo também muito claro com os que não temiam a Deus, que se preocupavam diariamente com coisas de o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E ele também cita os discípulos, que eles não se preocupavam com essas coisas. Eles tinham ocupação diária de se preocuparem com o reino de Deus e a justiça, né? Antigamente, tinha o bem supremo. O que era o bem supremo? Era como hoje a ambição, né? E o que é a ambição? É a vontade muito grande de ter coisas, né? Mas nós sabemos que tem a má ambição, né? Que hoje caiu de uma forma pejorativa, assim, como um egoísmo, uma ambição terrena, né? Existe uma grande ambição de ganhar dinheiro, de ser rico, de ter coisas, ter joias, ter ouro, ter carros grandes. Ambição terrena, né? Isso é uma ambição terrena. Aquela que não entra na porta do céu, né? A porta do céu, a gente sabe que é estreita. Mas também tem a boa ambição, tem o lado positivo da ambição, né? A ambição do reino de Deus. Ela é bem diferente da outra ambição. A ambição positiva do reino de Deus é aquela que nós queremos que todo mundo conheça Jesus. Nós queremos ter as coisas mais para fazer caridades, né? Então essa ambição positiva é uma ambição boa, né? E Deus quer mesmo que sejamos adoradores, ambiciosos do seu reino e da justiça. Jesus aqui também ele revela para nós que nós sempre vamos ser adoradores do reino de Deus. Ele fala que mesmo aqueles que não adoravam a nada, na verdade eles adoravam a si mesmo, adoravam a matéria, coisas materialistas. E nós que escolhemos adorar a Jesus ou as coisas mundanas, né? Estamos ali junto com Deus, é bem diferente. E o que será que Jesus quer que façamos, irmãos? Intencionalmente, ele já diz que antes de tudo, Deus espera de nós que busquemos o reino de Deus e a sua justiça, né? Que nós não nos deixamos nos levar, né, não cair em adorações vãs, nós não sejamos, não adoremos coisas fúteis que não são de Deus, né? Não ficar adorando tanto que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai beber, né? Jesus mostra que essa ansiedade é inútil, será tudo no tempo dele. Qual de nós, por mais preocupados que estejamos, podemos nos tornar maior, ou uma estatura maior, ou você viver muito mais, né? Por mais que você busque isso, não quero viver até os 60 anos, eu quero viver até os 80. Isso não é possível, é Deus que sabe, né? É inútil essa preocupação, eu quero viver mais, eu quero ser maior. Deus é que sabe, né? Essa confiança é em Deus, né? Deus é a resposta desse tempo de vida ou das coisas que nós não temos controle. Nós já colocamos na mão de Deus, que é para Ele cuidar de tudo. Não é muito fácil administrar isso, da gente não ter ansiedade, não ter preocupação. Nós temos a família, temos filhos, temos o nosso trabalho, né? Nós temos que viver o presente. Porque se nós nos preocuparmos muito, ela nos leva para amanhã. E o amanhã, meus irmãos, nem nos pertence, né? Então, nós buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça. O que é o reino de Deus, né? É o lugar onde Jesus reina, é onde Jesus está, toda a sua criação, né? De forma plena. Portanto, meus irmãos, que esse desejo de Deus seja despertado em cada um de nós, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Trabalhar, fazermos orações, nos submetemos a Jesus de forma plena mesmo.
Os profetas do Antigo Testamento, eles iam além das suas fronteiras para falar da justiça. Ou seja, os profetas eles não ficavam apenas ali em Israel, né? Nas nações pagãs. Eles iam por todo o mundo, por toda a criação. Porque o que Deus queria? Que você levasse o reino dele por todo o mundo, para que todos conhecessem o seu reino, né? Então, o que nós estamos afirmando com isso? Com tudo isso? Que Deus é o Criador. Ele é o único juiz de tudo isso, de toda a justiça dos homens, né? Que nós devemos partilhar essa preocupação com a justiça. Nós devemos. E reconciliação com a sociedade humana. Certo, meus irmãos? Porque nós escolhemos estar com Jesus. Então, busquemos mesmo o reino de Deus e a sua justiça. Que sejamos ricos, mas com Deus. Sejamos ricos em Deus. Que sejamos servidos das coisas básicas, sim, de comer, beber e vestir. Assim nós serviremos a um único Senhor. Mas antes disso tudo, o que Deus está nos dizendo? Mas antes de tudo, busque o lugar no reino de Deus e a sua justiça. Certo? Então, meus irmãos, aqui também eu gostaria de fazer um breve relato de uma história que eu li aqui, né, junto com o Evangelho. Eu li a história de Hudson Taylor. Ele era um evangelista. Em 1853, ele estava viajando para a China, né? Ele estava fazendo essa viagem para a China e ele estava indo de barco. E esse barco começou a ser naufragado, né? Ele estava naufragando. Então ele começou a orar. O Hudson Taylor começou a fazer muita oração, ele pediu muito a Deus para que se Deus o salvasse, ele prometeu que continuaria com essa missão de evangelização, de viajar para levar a palavra, né? Então ele falou com Deus e ele confiou, ele aceitou, né, que ele tinha uma missão com Deus aqui. Mas aí logo passa um bote salva-vida e oferece salvá-lo. E ele recusa. Ele não aceitou ser salvo ali naquele momento, né? Ele tinha na cabeça dele um pensamento que se ele aceitasse ser salvo ali por esse bote, né, salva-vida, ele não estaria confiando na resposta da oração que ele fez com Jesus, né? Quando Jesus disse que iria salvá-lo. Então, em algum momento, ele sai dali e ele é salvo. Passado mais ou menos alguns anos, ele escreve uma carta dizendo que naquele momento ali, ele se mostrou muito imaturo, imprudente, né? Porque ele estava ensinando para nós também, Taylor está passando para nós, que uma coisa não anula a outra, que ele deveria sim ter aceito o bote salva-vidas, porque ele pediu a Deus, ele orou e Deus mandou para nós, mandou para ele aquele bote salva-vida, né? Então, ele foi imprudente, ele não estava certo em fazer aquilo, porque é o que ele está mostrando aqui para nós, uma coisa não anula a outra, você confia em Deus e ora, né? Ele não está dizendo que você não é para procurar médicos, não é para você tomar o remédio, que Deus deu inteligência ao homem para fazer esse estudo. Não está dizendo que é para você não ter uma previdência, para você não tomar uma vacina, por exemplo. É isso que ele está explicando. Uma coisa não leva a outra. Assim como, por exemplo, foi citado aqui as aves, né, do céu. Elas não vão se preocupar em plantar, mas elas vão se preocupar em trabalhar. O que é o trabalhar para elas? Vão caçar o alimento, né? Elas têm, porque é difícil mesmo dizer que não vamos ser ansiosos, que nós não vamos nos preocupar com muita coisa. Mas o que o Evangelho está dizendo para nós é para nós ficarmos calmos, não ter ansiedade, não ficarmos preocupados, não ficarmos desconfiados de tudo também, e para viver mais o nosso presente, que é o que nos pertence, certo, meus irmãos? Então nós agradecemos aqui ao Pai, obrigada por esse dia lindo, obrigada por hoje, obrigada por esse minuto, muito obrigada por essa oportunidade de estar vivendo esse dia, esse horário.
Muito obrigada, meus irmãos, por me ouvirem. Desculpe se foi um pouco extenso. O assunto é bastante interessante sobre a ansiedade que nós vivemos em querer organizar tudo e pensar no amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria sempre estejam com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada.